Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com o Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Ele vem, defende um povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar em novo nesse mundo louco da função vista. Normalmente vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a unidade 99.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. 18 horas e 10 minutos na Paraíba. Pontualmente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos. Saudações sinceras a todos. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Por aqui está. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande reencontrá-los nesse horário. Vamos começar o nosso Cidade em Revista e fazer as devidas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Tem aquela história do gás de cozinha faltar na hora em que alguém está cozinhando. Vai ser sempre assim. O botijão vai secar na hora que está sendo usado. Se você nunca utilizar, ele vai ficar cheio lá o tempo todo. E ocorre a mesma coisa com quem tem em casa o garrafão de água mineral.
que lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, o pessoal chama de galão, aqui a gente chama o garrafão de 20 litros, uma hora seca, tem que substituir. E dizem que o cão atenta. Você já escutou essa expressão aí do seu pai, da sua tia, da sua avó? Os mais velhos gostavam muito de dizer: olha, o cão atenta, não brinque não. Pois bem, o cão atenta, e esses aplicativos de computadores, de celulares, essas coisas todas, eles inventam de atualizar no momento mais inoportuno. Mas pode-se fazer a mesma comparação que se faz com o garrafão de água com o botijão de gás. Ele só vai atualizar quando você estiver com o computador ligado, com o celular ligado. Vai ser sempre assim. Então, isso nunca vai deixar de acontecer. Você às vezes está assistindo o seu programa predileto na televisão, ou um dos programas que você gosta, e de repente trava a imagem, congela, começa a aparecer uma mensagem qualquer. É um sistema de computação, de informática, que cismou de atualizar. Isso acontece. Agora mesmo, na hora de começar o programa, aí o Facebook diz: vou atualizar. E eu vou fazer o quê? Brigar com o Facebook? Não. Achou de atualizar agora? Atualize. Se voltar, como agora voltou, tem gente assistindo no Facebook, ótimo. Se não voltar, o que é que eu vou fazer? Nada. Esquentar a cabeça não dá. Não resolve. Não é assim? Hoje, inclusive, eu encontrei uma pessoa assim de cabeça meio quente, e todos nós temos momentos, né, em que saímos do sério, que perdemos a esportiva, e você se descontrola por isso ou por aquilo, por uma razão ou por outra. É normal. Quem já não passou por uma situação assim? Eu fui ao Hospital Help hoje de manhã, e quando cheguei lá, quem trabalha no que eu trabalho, vocês sabem que se torna, mesmo sem querer, uma pessoa conhecida. Um determinado cidadão me viu, aí quando me viu, disse: olha, eu estou aqui no hospital do seu patrão, se referindo a Dr. Dalton Gadelha, e eu cheguei aqui, o hospital não quer me atender. Eu disse: espera aí, primeira coisa, o senhor tem plano de saúde? Não, tenho não. Está ouvindo, Sueli Farias? Está ouvindo, Sérgio Farias, irmão de Sueli. Marcos Soares, no Rio de Janeiro, e Marcos Farias, aqui em Esperança. Sim, aí eu perguntei: o senhor tem plano de saúde? Não. O senhor tem dinheiro para pagar? Não. E o senhor quer ser atendido como? De graça. Disseram que esse hospital aqui atende de graça. Atende de graça, desde que o senhor venha pelo um posto de saúde. Mas não foi isso que me disseram. Mas é assim, eu digo: olha, o que atende de graça é esse aqui do lado. Aí apontei para o hospital de trás. Queda, é ali. Aqui não. Nem eu sou, nem ninguém. São as normas. A gente precisa se enquadrar nas normas das várias repartições, dos vários órgãos. Isso é como se você chegasse na loja de alguém, numa loja qualquer, aqui no centro de Campina Grande, na Rua João Pessoa, na Marcel Pinheiro, Cardoso Vieira, Simeão Leal. Aí você entrasse numa loja e pegasse lá, vamos dizer, numa loja de Arthur Bolinha, na Rutra, provasse uma camisa, 2, 3, gostou, gostei, aí pegasse e saísse sem pagar. Não é assim. Quem tem a obrigação de atender de graça são os hospitais públicos. Os hospitais filantrópicos ou particulares, eles atendem de graça se quiserem. Os filantrópicos estabelecem as normas. Por quê? Porque senão vira uma bagunça, uma zorra. Você já imaginou um hospital como o Help? Se atendesse todo mundo que chegasse lá, Campina todinha ia correr para lá, gente de tudo que é cidade, ia virar uma zorra, uma bagunça. Então existem, mas estou vendo tanta gente ali para ser atendida. Aquele povo todo passou pelo PSF, pelo posto de saúde da família, e os médicos é que encaminham para cá, quando percebem que o caso é para aqui. Do contrário, se eu tiver o carvãozinho, o dinheirinho, o papel bordado, paga e é atendido. E se tiver um plano de saúde que o hospital aceite, porque também nenhum hospital é obrigado a atender todos os planos de saúde, ele faz convênios com alguns. Por exemplo, o Help não atende pela Unimed, você sabia disso?
O HELP atende pelo Bradesco Saúde, por outros e outros e outros. Não atende pela Unimed. Por quê? Porque não quis, não deu certo o convênio. Então, nós precisamos nos adequar às várias situações. E não as situações é que vão se adequar a nós. Mesma coisa de quando você vai mexer com equipamentos eletrônicos, com informática em especial, é um televisor desses modernos que tem aí, 4K, não sei o quê, é um computador, é um tablet, é um celular. Ou você aprende a mexer no celular como é para mexer, ou você vai paralisar tudo, travar. As coisas não vão atender ou funcionar do jeito que você quer. Um carro tem um jeito. Se você inventar de ir em marcha ré, de Campina até João Pessoa, você não chega na torre, não chega no Riachão, vai estourar o motor, porque é como se você fosse na primeira. A marcha ré é uma marcha de força, a primeira é a marcha de força, de maior força para frente, e a marcha ré é como se fosse uma primeira para trás, vai estourar o motor, não foi feito para isso. Então, ou você utiliza as coisas como elas foram programadas para ser utilizadas, ou você vai endoidar, vai criar problema, vai arranjar encrenca, inimizade, e nada disso leva ninguém para frente. Então, eu já estou acostumado a essas coisas. Quando eu chego num lugar onde eu não mando, eu tenho que me enquadrar nas normas dali. E quando alguém chega aqui onde eu mando, essa pessoa tem que se enquadrar nas normas que eu estabeleci. Ou seja, na sua casa manda você, nas suas coisas manda você, e nas minhas mando eu. Aí dá tudo certo. São 6h18. É como essa história recente aí da mudança de presidente nos Estados Unidos. Já falei tanto sobre isso aqui, mas eu vejo tanta loucura, tanta bobagem nas redes sociais que a gente tem que falar. Aí tem brasileiro querendo que Donald Trump governe do jeito que ele quer. O brasileiro não está resolvendo nem os problemas daqui, as tretas daqui, essa esculhambação que é o nosso Brasil, aí vai querer mandar nos Estados Unidos. Clandestino nos Estados Unidos, trabalhando irregular, entrou pelo México, entrou lá pelo deserto do Arizona, pelo Texas, não sei por onde, ou entrou como turista e resolveu ficar lá, enganando os americanos, que não deixa de ser uma enganação. Ah, mas eu estou trabalhando. Está trabalhando de forma irregular, porque você entrou com visto de turista. Aí ficou, está errado. Aí o cara diz, vamos botar para fora, eu não quero esse povo aqui. Aí você acha que ele está errado? Ele está certíssimo. Na casa dele, manda ele. Você não está mandando nem aqui, nesta cabeça de porco. Está faltando homem para botar moral nesse nosso país. Um monte de rola bêbada, de pangalelê, que não resolve coisa nenhuma. É por isso que quando aparece um tampa, aí chega e diz, eu vou mandar nisso aqui. E manda. E vocês sabem que hoje tem gente que está mandando no Brasil. Por quê? Porque os outros não sabem mandar. Não tem moral. Não sabe chefiar, nem liderar. Aí chega um assim... Aí diz, quem vai mandar sou eu, pronto. Aí os outros todos baixam a cabeça. Aquele nosso ouvinte lá da Virgínia, nos Estados Unidos, voltou a acompanhar o programa. Estou vendo aqui a bandeira norte-americana. Estou vendo que está no estado da Virgínia, pelo mapa mundi. Percebo que a localidade chama-se Ashburn, é A-S-H-B de bola U-R-N, Ashburn, acredito que seja essa a pronúncia, ou Ashburn, alguma coisa nesse sentido. Tem alguém em La Plata, na Argentina, tem o Wilson Siqueira em Assunção, no Paraguai, além de todos os brasileiros por vários recantos do país, acompanhando a nossa programação nesse instante. Boa noite a todos, muito obrigado. Povo curioso danado, e foste fazer o que no HELP? O HELP não atende a idosos. Meu amigo, eu fui ao HELP. Você não vai a um hospital cantar, vai fazer show, vai narrar um jogo de futebol no hospital? Não, você vai no hospital para conversar com médicos. Foi isso que eu fui fazer hoje. Aliás, fui muitíssimo bem recebido. E bom é que ninguém que me atendeu me conhecia. Eu prefiro quando é assim.
Nem a médica me conhecia, nem os alunos, os acadêmicos de medicina, porque lá é um hospital escola, vocês sabem. O pessoal que faz medicina na Unifacisa faz residência médica lá, fica estagiando lá para aprender. E foi legal porque nem a médica me conhecia, nunca me viu, nem nunca me escutou. E os alunos também não. Pronto, foi bacana, foi legal. Fizeram todo tipo de exame comigo. Arregaçaram para lá e para cá, viraram pelo direito, pelo avesso, escutaram tudo, mandaram dizer 33, lá vai. Um moído danado, mas foi legal. Helenilton de Jesus. Estou em casa preparando arroz de leite para comer com carne de sol. Maravilha, arroz de leite é bom com carne de sol, é bom com carne de charque. Faz tempo, aliás, que eu não como arrozinho de leite. E ele diz também que a filha dele, a número 2, trabalha no HELP, no setor de laboratório. Como trabalha a gente ali, viu? Você passa 1h30, 2 horas, como eu fiquei hoje de manhã por lá. Meu amigo, é gente demais. Ô lugar para dar emprego. Agora, tem que se enquadrar, tem que trabalhar direitinho, senão, rua. Não é assim? Quem chega para trabalhar em qualquer lugar precisa se enquadrar nas normas do local onde foi trabalhar. Não é chegar e querer mudar tudo, fazer do seu jeito. Aí simplesmente não fica. Que é a agência de notícia do Brasil e do mundo, todos os canais de televisão estão dando destaque a essa sucessão do Papa Francisco. Tem hora que a gente até perde a paciência, né, com todo respeito, porque é uma coisa só o tempo todo. A Praça de São Pedro hoje estava tão cheia, não só de turistas, mas também de repórteres do mundo todo. Emissoras de televisão do globo terrestre todo fazendo a cobertura, congestionamento de repórteres. E há toda uma facilidade, que vocês sabem, para se transmitir hoje, porque um celular é um equipamento que transmite ao vivo de qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet, que tenha sinal. E o congestionamento era tamanho que o sinal estava cortando. Eu vi alguns canais de televisão, entrava, a imagem ficava congelada, que é muita gente ao mesmo tempo usando o sinal e acaba congestionando. Então, a primeira votação aconteceu e a gente sabe que nunca se decide na primeira. A fumacinha que saiu foi preta. Daqui até sexta-feira deve sair o resultado para a escolha do sucessor do Papa Francisco. Tem cardeal que estava só arquejando, como dizia minha avó. Os 100 e poucos que votam tem que ter de 80 anos para baixo. Já descobriram que teve um cardeal que falsificou a idade. Olha só, na Igreja Católica, um cardeal falsificar a idade para votar, diminuindo a idade. Vocês sabem que, olha, gente é gente, ser humano é ser humano. Não interessa se é pastor, cardeal, papa, puta, jornalista, vendedor de picolé, de chicletes, de banana, não tem isso não. Gente é gente. Aí curioso é que eu lendo hoje a história dos papas, e tem algumas pessoas que não compreendem, que às vezes ligam, que querem conversar, bater um papo, trocar ideia, ficar o tempo todo trocando mensagem pelo zap. E Paulinho aqui não tem tempo para isso, porque se eu fizer isso com uma pessoa vai levar meia hora, o tempo que eu aproveito para estudar, para ler, para aprofundar os conhecimentos e chegar aqui e ter condição de conversar com vocês. A hora de conversar comigo é agora. É mandando mensagem aqui, eu lendo, na hora do programa. Passou o programa, eu vou me dedicar a outras atividades televisivas, profissionais, do blog, da notícia. Não dá para conversar com uma pessoa só.
E eu espero a compreensão. Tem gente que não aceita, né? Acha que é bobagem, que é orgulho, que é não sei o que. Não é nada disso. É falta de tempo. O meu tempo é todo racionado. Então, veja só. Aí o Erivan está perguntando se esse cardeal que falsificou a idade é brasileiro. Não, é de outra parte do mundo. Aí eu fui ver hoje que teve um brasileiro que foi escolhido papa. Aí não quis. Porque quando termina aquela votação, que alguém consegue o número de votos suficientes para ser papa, antes de fazer o anúncio, os outros chegam e dizem assim, você foi escolhido, vai aceitar, topa? Aí o cara disse, não quero, pronto. Pois bem, minha gente, esta criatura aqui do Brasil, que foi escolhida papa, foi no ano de 1978, vai fazer 50 anos daqui a mais 3 anos, faz 47 anos, sabia disso? Quem foi o cidadão? O cardeal de Fortaleza, Dom Aloísio Loscheider. Ele recebeu 2/3 dos votos na eleição que depois escolheria João Paulo II. Ele poderia ter sido papa no lugar de João Paulo II. Ao ser consultado se aceitava, no entanto, Dom Aloísio recusou o cargo, alegando problemas de saúde e fundamentando a sua alegação ao dizer que tinha feito cirurgia cardíaca e colocado 8 pontes de safena. Essa história é relembrada por vários escritores brasileiros. Aí, no lugar de Dom Aloísio Loscheider, foi escolhido João Paulo II, que ficou no posto por 26 anos e morreu em 2005. 2005, rapaz, já faz 20 anos que João Paulo II faleceu. Antes dele, a igreja havia acabado de perder João Paulo I. Você lembra disso, não? O papado de João Paulo I teve só 33 dias. E Aloísio temia outra perda precoce como essa, por isso que ele não aceitou. O brasileiro só morreu 2 anos depois de João Paulo II, no dia 23 de dezembro de 2007, em Porto Alegre, quando tinha 83 anos de idade. Passou quase um mês internado, depois faleceu. O caso foi citado em uma das cenas do filme O Poderoso Chefão 3, película de 1991. O brasileiro, na oportunidade, minha gente, era um dos nomes de novo. Segundo o livro do jornalista americano Ted Sluck, Papa João Paulo II, a biografia, as reuniões do conclave haviam chegado a um impasse e Aloísio precisou de cardeais latino-americanos e africanos para Karol Wojtyla, que acabou se tornando o Papa João Paulo II. Neto de alemães, Dom Aloísio Loscheider nasceu em Estrela, no Rio Grande do Sul. Ele foi arcebispo de Fortaleza e de Aparecida, além de presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano. Em 1976, foi nomeado cardeal pelo então Papa Paulo VI. Então, bote aí na sua cabecinha, mentalize, ponha na sua memória, no seu HD, que um brasileiro já foi eleito Papa, mas disse que não aceitava por problemas de saúde. O nome dele, Dom Aloísio Loscheider. São 18 horas com 30 minutos na Paraíba, 6h30 agora. Aqui o Aloísio, 10 anos, está lembrando que arroz de leite com carne de charque era servido ou é servido lá no bar de João Macena, ali no Monte Santo. Muito bem.
Paulo Roberto, estás sabendo que o Vaticano está em crise financeira? É o que estão divulgando. Olha, o cardeal que mudou a data de nascimento, muita gente perguntando aqui, é um do Quênia, no continente africano, é um queniano, arcebispo metropolitano emérito de Nairobi, no Quênia. Ele disse que não sabia porque foi excluído do conclave. Entre as controvérsias que envolvem a votação está a ausência desse cardeal queniano. Diz que o homem mudou a data de nascimento para votar. Aí disseram que ele está doente. Está doente, não vai votar não, está doente. Cardeal tinha registro de nascimento de 2 anos antes. Sei lá, é uma confusão danada. Eu sei que ele teria diminuído a idade para dizer que tinha 79 anos e poder votar. Segundo as normas da igreja, apesar de os cardeais com 80 anos ou mais não poderem votar no conclave, eles podem ser eleitos. Vocês entenderam ou não? O sujeito tem 80, 81, 82 anos, é cardeal. Ele não pode votar, mas ele pode ser votado. São as normas de lá. Aí isso que o queniano queria dar o golpe. Já pensou? Como é o nome dele? John Nujui. John Nujui. Um outro bispo do Quênia disse que o seu conterrâneo não foi à Itália porque está com a saúde frágil. Inventaram uma desculpa, né? Aí falsificou a data de nascimento. Ou seja, ele queria ser um cardeal. Como é que chamava quando Vanderlei Luxemburgo estava no futebol? Fulano é um gato, não tinha isso com o jogador, mas não era gato por ser bonito, não. Era gato porque diminuía a idade. Fazia um trinchim-chim, um trancetê. Mensagens chegando, e são muitas. Meu amigo Arlindo Nóbrega está em São Paulo, aqui pelo Facebook. Marcelo Robson Vitorino. Evandro Nogueira. Ele tem muita moral por lá. É ídolo. Está se referindo a quem? Dom Evandro? Marcelinho Paraíba, Marcelinho Cangula. Está aqui. Marcelinho foi convidado, né, pelo Hertha de Berlim para fazer parte lá da comissão. Se ele não agarrar essa outra oportunidade aqui, em Bosco. Que, como escreveu aqui o meu irmão, João Bosco Florencio, a burrinha da felicidade não passa na porta de todo mundo 2 vezes. Normalmente só passa uma. Na de Marcelinho está passando a 2ª vez. Se não pegar essa aqui, meu amigo, já viu. Aqui o outro escreveu: Janja passou no Vaticano, Francisco adoeceu. Lula passou no Vaticano, o Banco do Vaticano está no vermelho. Homem, não diga isso não. Você está acusando o nosso casal real de quê? Não diga essas coisas não. Não levante falso ao nosso casal real. Professora Geovita Maranhão, boa noite. Romero Cavalcante também. Teixeira encontra-se em Remígio. Olha aqui, José do Egito, Graciano da Luz. Por onde andas, José do Egito? Adalto Marques em Esperança. Juscelino Salles também. Sargento Nogueira. Roberto Valentim. Adriano lá em Esperança. Bebeto Medeiros Marajó. João Ricardo Negão do Café. Neto e Cicinho da Eletrônica em Remígio. Alexandre Gomes no Amapá. A todos vocês, o meu melhor agradecimento, o desejo sincero de uma feliz noite. São 6h36 agora. Irailson de Freitas. Tem uma pessoa que mandou aqui uma mensagem que é uma pegadinha, uma mensagem com duplo sentido. Jaca, em se tratando de jaca, olha a pergunta maliciosa. Em se tratando de jaca, a fruta, jaca. Tu jaca é mole ou jaca é dura? Eu quero qualquer uma. Eu gosto de jaca de todo jeito.
Aliás, sábado passado, eu fui à feira central de Campina Grande com o doutor Gildo Lima do Nascimento e lá encontramos, contei para vocês, o doutor Luciano Holanda, que é um habitué frequentador da feira aos sábados, e Luciano Holanda estava provando uma jaca dura. O sujeito meteu a faca na jaca dura, aquela peixeira de 12 polegadas, aí pegou um saquinho desses transparentes, vestiu assim na mão como se fosse uma luva, passou na jaca para tirar o leite, aí deu logo lá para o doutor Luciano provar, perguntou se eu queria provar também. Eu disse, não, eu quero levar para casa. Ele disse, vou tirar uma talhada para você aqui agora, tire. Aí tirou, paguei e tal, trouxe para casa, mas meu amigo, pensa numa jaca boa danada. Jaca dura, caprichada, mas uma jaca mole também, porque dependendo da hora, Wilson Siqueira, você pode querer mole ou pode querer dura, a jaca mole ou a jaca dura. E se quiser, quer ver bom, é o picolé de jaca. Faça picolé de jaca ou suco de jaca. Não inventa de botar açúcar não, porque a jaca já é doce. Olha, meu amigo Clélio Soares, que morou 10 anos em Zurique, na Suíça, ele saía de Zurique e ia para Berlim, que não é tão longe, para assistir aos jogos de Marcelinho pelo Hertha Berlim, quando ele estava jogando na Alemanha. Certa vez, Clélio disse que ao entrar na cidade de Berlim, ele ia no carro dele, dirigindo o carro, ele disse que tinha um prédio assim, da altura do edifício Palomo, aqui na Maceió Pinheiro, em Campina Grande, mais ou menos daquela altura. O lado do prédio inteiro era uma foto do Marcelinho. Fizeram uma super fotografia ou projetaram a imagem dele, não sei se na época tinha equipamentos para tal. Ele era ídolo de tal forma na Alemanha que um dos prédios mais altos da cidade estava com a imagem dele, de cima a baixo. Olha só. Hoje teve um quiprocó no Tribunal de Contas da União. Rapaz, olha esse negócio desse dinheiro que roubaram das contas dos pensionistas e aposentados. Essa história ainda está mal contada. Eu ainda tenho dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Impressionante. Porque começou lá em Dilma Rousseff, começaram a roubar lá em Dilma. Era pouquinho. Mas também é verdade que algumas pessoas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, alguns aposentados e alguns pensionistas, autorizaram de fato descontar um determinado valor, porque existem associações e sindicatos lá nessas duas cidades, ou nos dois estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que funcionam, eu já expliquei para vocês. É como se fosse o SESC aqui, o Clube do Trabalhador, alguma coisa assim, que tem piscina, tem academia, entendeu? O pessoal se reúne, dança. Então, esse povo de fato autorizava, o dinheiro era descontado e eles usufruíam lá dos serviços. Algum mala desses malaquias que nós temos no Brasil, que usam a inteligência para o mal, devem ter imaginado, rapaz, se a gente começar a descontar de outros que não autorizaram, a gente pode ficar com esse dinheiro que descontaram, em vez de ir para a associação. Ou o que é que a gente faz? A gente cria novas associações, a gente cria novos sindicatos, porque foi mesmo naquela época de Temer e logo depois Bolsonaro, que fez o que? Bolsonaro acabou com o imposto sindical. Você lembra? Aquela história de você autorizar desconto de um dia de salário por ano para o sindicato da sua categoria. Era obrigatório. Aí Bolsonaro disse, acabou, o imposto sindical acabou, paga agora quem quiser. Aí os sindicatos começaram a ficar lisos, sem dinheiro. Aí algum mala disse, a gente abre um sindicato, começa a descontar, sem que as pessoas autorizem, e esse dinheiro vem para cá e a gente bota no pé do CIPA, no bolsito. Fizeram isso. Fizeram lá com Michel Temer, com Bolsonaro fizeram também, só que era pouco. Meu amigo, quando Lula ganhou, que assumiu em 2023,
O que eles tiraram em 2022, quando a Polícia Federal divulgou agora o relatório, a diferença de 2022 para 2023 foi somente que o valor triplicou. É como se alguém chegasse assim, aí descobrisse, por exemplo, Joaquim descobrisse que Zezinho estava roubando. Aí chegou e disse, rapaz, Zezinho está roubando aqui. Quanto foi que ele roubou? 1.000. Se eu vou roubar logo é 3.000 agora. Aí pá! Zezinho tinha tirado 1.000, Joaquim tirou 3. Aí no ano seguinte, 2024, 3 é pouco, vamos tirar mais. Emburacaram com os dois pés e as duas mãos. Foi isso que aconteceu. Pois bem, aí hoje, esse assunto foi parar no Tribunal de Contas da União, o TCU, porque é uma confusão tão grande. Todo mundo lá dentro sabia disso, na cúpula, é o que os investigadores estão dizendo. Ministro da Previdência sabia, presidente do INSS sabia, assessores mais próximos ali sabiam, todo mundo comia. E as entidades, as associações e os sindicatos pegavam o dinheiro em nome deles, só que o dinheiro ia para a pessoa física. Um desses sindicatos, inclusive, tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão de Lula. É um roubo tão grande que o governo, quando descobriram, o governo está assim, batendo cabeça, sem saber o que fazer. Como é que faz? Vamos devolver. De onde é que a gente tira esse dinheiro para pagar? Tira do Tesouro Nacional. Não, o Tribunal de Contas vai dar em cima e tal. Tira do INSS. O INSS já está no vermelho, segundo dizem. Agora, o principal, ninguém diz. Para onde foram esses 6 bilhões de reais? Porque o que pegaram até agora com essas pessoas que foram afastadas e algumas presas, funcionários do INSS, servidores, não sei o que, presidente disso, não dá 500 milhões, não dá R$500 bilhão. E o resto? Alguém embolsou isso aí. Está escondido até agora. Não sei por onde esse dinheiro anda. Dinheiro não fala, não é verdade? Como vai ser feita a devolução do dinheiro aos pensionistas e aposentados que têm as contas sem autorização? Esquema fraudulento que desviou 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Segundo o ministro, são incontestáveis os elementos de gravidade dos fatos noticiados e a fragilidade institucional do Instituto, do INSS, a qual permitiu que grupos criminosos perpetrassem as fraudes noticiadas com a participação ativa de servidores da alta administração da autarquia. Tudo combinado para roubar. A decisão ocorreu após o Ministério Público alegar lentidão por parte do INSS. Os caras não estão nem aí. E pediu, no caso, o Ministério Público ao Tribunal de Contas que mandasse o Instituto devolver o dinheiro. Eu quero saber para onde esse dinheiro foi. Lula viajou 10 dias fora, Davi Alcolumbre também. Está todo mundo tirando o corpo fora, sabe? E a repercussão é horrorosa. Isso é um escândalo, minha gente, de proporções mundiais. Como diz Pio do Violão, é um dos maiores roubos mundiais do mundo. Em uma sessão marcada por brigas, trocas de acusações e ofensas entre os ministros, o Tribunal de Contas da União rejeitou hoje os recursos do INSS e de entidades sindicais contra o bloqueio de descontos de aposentados e pensionistas do Instituto. Vocês estão entendendo? O INSS, está dizendo aqui o Tribunal de Contas, entrou com um recurso contra o bloqueio nos descontos, ou seja, queria continuar descontando. A decisão ocorreu após o processo ser retirado 6 vezes da pauta pelo ministro relator, Haroldo Cedras, que entrou na mira de um colega, o Alton Alencar, após, enfim, votar pela rejeição de todos os recursos e embargos que foram apresentados. Cedras se irritou, defendeu sua conduta e diz que está disposto a ir a qualquer lugar fora do tribunal discutir a nossa vida pública aqui dentro. Eita!
O ministro relator tem que explicar se essas retiradas de pauta se justificam, disse Alencar. Se era ele quem fazia essas tratativas, quem participava dessas tratativas, era ele ou interposta pessoa? Vocês estão, olha, até os ministros do Tribunal de Contas da União estão desconfiando uns dos outros, achando que tem alguém no esquema. Eita, país danado. Após o presidente do Tribunal de Contas, paraibano Vital do Rego Filho, abrir o debate, o ministro Sedar se limitou a afirmar que negava provimento a todos os recursos do INSS e também das entidades suspeitas de roubar o povo. Eita, meu amigo, isso quer ser um transcendente da gota serena. Num país sério, como diz aquele amigo, essa cambada estaria toda na jaula, vendo o sol nascer quadrado. Mas aqui no Brasil, a turma fica palitando os dentes, andando de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini e rindo da cara de quem foi roubado. Olha, um amigo aqui de Campina Grande me mostrou que vinham descontando da aposentadoria dele, sem autorização, Sueli Policarpo, 70 e poucos reais por mês, 75 reais arredondando. Isso dá quase R$1.000 no ano. Se descontaram isso durante 5 ou 6 anos, tiraram 5 ou 6 mil reais de um aposentado que tem dificuldade até para comprar os seus medicamentos. O dinheiro nem dá para o medicamento, os filhos é que ajudam. Isso não é uma maldade, minha gente? É uma crueldade com pessoas, algumas analfabetas, a maioria já bem idosas, gente que trabalhou 30, 40 anos para poder se aposentar com uma mixaria. Aí uns desgraçados desses fazem uma safadeza, uma maldade dessa monta, e no final não vai ninguém para a cadeia. E o governo diz, não, nós vamos pagar. Sim, e o dinheiro está onde? Para onde foi a grana? Responda. Eu acho que tem gente grossa por trás desse negócio. Não é só esses peixinhos pequenos aí não, deve ter gente mais pesada. São 18 horas e 50 minutos na Paraíba, faltando 10 para as 7 agora. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. O Adriano Carlos pergunta se eu vi um vídeo aí do deputado Nicolas Ferreira dizendo que esse rombo pode chegar a 90 bilhões, aí também eu não acredito, é um exagero. Não tem condição de levar tanto dinheiro assim. Não dava tempo não, nesse período aí dificilmente. O que mais aqui? Quero saber quem é que vai ser preso por causa desse rombo. Se for, é algum peixinho pequeno. Quem mais aqui? Erivan está mandando áudio, sem chance de escutar. Quem mais? João Alcântara, estou nas Malvinas, Paulo, boa noite. Irailson de Freitas, falando em feira, você costuma ir em que horário? Meu amigo, quando eu vou, eu gosto de ir cedo, 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas, porque vai ficando mais tarde.
o sol vai ficando mais quente, aquele alvoroço, aquele calor, e eu fico agoniado. Gosto de ir cedo. Já vi Chico Alemão na feira, já vi Tião Lima, já vi Joaci Oliveira, nunca lhe vi. Eu vou pouco. Dá na telha assim, vou hoje, vou amanhã. Pronto, está resolvida a história. João Luiz, meu amigo bombeiro militar, chegando em casa, agora na escuta do programa. Tem aqui Luizinho, 10 anos, acompanhando a nossa programação. Tem o professor Walter Carneiro. Paulo, tem um cardeal que é cantor. Ele cantou a música de John Lennon, Imagine, para os seus colegas no Vaticano. Esse está fora. Esse aí, quando cantou esta canção, pode escrever que ele está fora. Ludinha Pinto diz: amanhã ou sexta sai o novo Papa. O Papa era Chico. Eu acho que o Papa vai ser Pietro Parolin, aquele Papa italiano, aquele cardeal italiano que está por lá. Está até comandando essas reuniões, né, do conclave. Muito bem. São 18h53, faltam 7 para as 7. Muitas mensagens aqui dizendo respeito à história do aumento do número de deputados na nossa Câmara Federal. Olha, qualquer paraibano aqui é para estar batendo palma, porque nessa hora a gente tem que deixar qualquer tipo de paixão política de lado, qualquer tipo de ideia, de coisa assim. É um absurdo, vão gastar mais dinheiro? Vão. Mas se diminuísse a bancada paraibana para, hoje nós temos 12, se diminuísse para 10, nós íamos perder de cara 120 milhões de reais por ano, além do dinheiro das emendas. Vocês estão entendendo? Além do dinheiro que o deputado ganha, das assessorias que ele dá e dá para conterrâneos, cada parlamentar traz para o seu estado pelo menos 60 milhões de reais por ano. Então, se você quiser, que aqui no Brasil não é assim, tem hora que eles dizem assim: está na Constituição, é cláusula pétrea, ninguém mexe. Opa! Aí quando quer mudar, muda a Constituição, porque a Constituição de 88 foi quem estabeleceu como é que se decide a quantidade de parlamentar, de deputado por cada estado, por cada unidade federativa. É como? Através da população. Quem é que conta o povo do Brasil? Não é o IBGE? Se o IBGE está fazendo mutreta, divulgando a quantidade de gente errada, aí é outra coisa. Não, mas esse censo do IBGE não conta porque foi feito durante a pandemia. E daí? Está escrito na Constituição que a quantidade de deputados na Câmara vai depender da população, com o mínimo de 8 e o máximo de 70. São Paulo tem 70, Rio Grande do Norte tem 8. A Paraíba perderia 2. O Rio de Janeiro perderia 4. Aí acho bom o acordo que fizeram lá, estando na Paraíba, obviamente, estando em Pernambuco, porque os estados que iam perder, não vão perder. Aqueles que ganhariam, os que sairiam de outros estados, esses vão receber. Os novos deputados serão desses estados que ganhariam. Entenderam? Vai ficar bem claro? Então quem está nos estados que iriam perder é para estar batendo palma, achando bom. E os políticos desses estados, é o caso da Paraíba também. Você imagina, nós temos 12 deputados federais. Deputado federal só pede reeleição hoje em dia se for muito burro, não quiser trabalhar, ou não souber, ou não tiver interesse. E pode ser que tenha um que diga: eu não quero mais isso aqui, vou embora. Aí tem um outro que diz: eu vou me candidatar agora ao Senado. Entenderam? Aí já deixou uma vaga de deputado. Mas querendo se manter deputado, com esse dinheiro que eles têm à disposição todos os anos, só perde eleição quem for burro. B-U-R-R-O. Entenderam? Você imagina se diminui de 12 para 10. Então, dos 12 que estão hoje, digamos que todos disputassem a reeleição, 2 iam ficar sem a vaga, só ia ter 10. Então, mantendo o número de 12, está bom demais. O ruim é se fôssemos perder. Mas tem gente que não entende a interpretação. Não, aumentar a despesa, deixa que se vire para dinheiro, tem sobrando nesse Brasil. A gente aqui vai ser bom.
Damião Feliciano foi o relator. Queriam mais 14, mas não sei quanto. Damião empurrou logo 18. Aqui na Paraíba, ou nos estados que iriam perder, o número vai aumentar? Acredito que não. Mas se eles quiserem também, vão aumentar. Quando quer, resolve tudo lá em Brasília. Aumentando no estado o número de deputados federais, vai aumentar o número de deputados estaduais. E aumentando o número de deputados estaduais, vai aumentar o número de vereadores. É tudo proporcional, entenderam? Quanto mais vaca, mais bezerro. Já escutou isso? O avanço dessa proposta para o aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados, que prevê a mudança do número de parlamentares na Casa de 513, botando mais 18, indo para 531, agrava, por exemplo, a dificuldade de acomodação de todos os deputados em plenário, que só tem 376 cadeiras, assentos. O caso vem sendo observado por alguns parlamentares. Se isso for aprovado no Senado, 155 deputados vão ficar de pé, vão ficar em pé, não tem onde sentar. Entenderam? O plenário da Câmara, minha gente, tem 374 assentos com poltrona, 374. Uma para cada pessoa com deficiência e uma poltrona de mobilidade reduzida. Quando Brasília foi construída, lá em 1960, do século passado, eram, deixa eu ver aqui, se eu lembro, 326 cadeiras. A Câmara foi projetada por Oscar Niemeyer para ter 326. Aí mudaram lá em 88 para 513 e agora vai para 531. Como foi a votação ontem? 270 votos para aumentar o número de deputados, 207 contra. O relator foi o deputado Damião Feliciano. Aqui da Paraíba, somente o deputado Cabo Gilberto votou contra. Todos os outros votaram para haver esse aumento, porque havendo, a Paraíba não perde. Entenderam direitinho? Bem tranquilinho, bem explicadozinho, para ninguém reclamar. São 19 horas, não, 18h59 agora, faltando 1 minuto para as 7 horas na Paraíba. Isso é como eu gosto de dizer a algumas pessoas: ache bom. Não tem um negócio de é ruim, mas é bom? Como diz Miriam Leitão. Miriam Leitão, quando era no governo de Bolsonaro, ela dizia: é bom, mas é ruim. Aí agora no governo de Lula, ela diz: é ruim, mas é bom. Pronto. Então ache bom aumentar o número de deputados lá em Brasília, porque a Paraíba não vai perder. Agradecer aqui ao amigo Antônio Ferreira, audiência, o Gregório lá da Ramadinha. Paulo, governo fraco, incompetente, que não toma uma providência, até porque tem o irmão do presidente enrolado nesse negócio. Pois é, fazer o quê? Vocês ainda não estão sabendo de nada, não estão sabendo da missa um terço. O Juscelino Salles pergunta se para Hugo Mota ser candidato a governador, ele tem que deixar a presidência da Câmara. Não, tem razão, ele tem que desistir de ser candidato à reeleição. Ele se candidata, se ganhar a eleição para governador, aí deixa de ser deputado, entendeu? Vira governador. Se perder a eleição, ele fica sem mandato. Por quê? Porque terminou o mandato de deputado. Tentou de governador, não deu. Se ganhar, vira chefe do executivo.
Olha, eu quero dizer aqui às pessoas que estão mandando mensagem, presta atenção. INSS é uma coisa, descontar no seu contra-cheque do fim do mês, meu amigo João Barros, é uma coisa, sem que você tenha autorizado. Cobrar alguma taxa quando a pessoa faz um empréstimo consignado é outra coisa, entenderam? Aí você tem que separar uma coisa da outra. O escândalo do INSS é o que tiravam das contas dos pensionistas e aposentados sem autorização. Agora, se o aposentado ou o pensionista foi fazer um empréstimo consignado e alguém estava tirando uma taxa, colocando ali uma taxa no meio do bolo sem dizer nada, aí você não pode culpar o INSS, porque é um empréstimo consignado, que você negociou com o banco, com a financeira, aí o transcender já era com o sistema financeiro, para a gente dividir bem direitinho. Mas pode ser que somando tudo dê 90 bilhões, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Lá atrás, se você colocar aí no Google, se for a internet, você vai achar um esquema que foi descoberto quando a doutora Gleice Hoffmann era casada com Paulo Bernardo. Lembra disso? Um era ministro, outro era ministro. Um era parlamentar, outro era ministro. Naquele tempo descobriram que tinha um esquema parecido, aí sim, com os empréstimos consignados. Mas o empréstimo consignado não era negociado com o INSS. O aposentado ou pensionista, ele faz um empréstimo consignado no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, no Nubank, numa financeira dessas aí. Aí o transcender das associações e dos ladrões e dos sindicatos já era com o sistema financeiro. Entenderam bem direitinho o negócio? Existe o número 4 a escadinha, meu amigo, vai a escadinha. Coloque aí no Google que você vai ver bem direitinho. Deixa eu ver aí. Beleza, meu amigo Herculano está mandando aqui uma mensagem. Vou só responder para ele aqui. Ok, tudo certinho, bem direitinho. Que como não dá para conversar agora, aí a gente responde aqui pelo Zap. Mensagem, tá, entendi. Essa aqui não dá para ler, não dá para tornar público. Igual diz assim, meu amigo, se esses 18 deputados ciscarem só para dentro igual ao relator, o Brasil está lascado. Qualquer um que for para ali. Porque o sistema político brasileiro, minha gente, é preciso que a gente entenda uma coisa. Se você não tiver aptidão para a política, para como a política funciona, não invente de entrar. Só entra e fica na política quem chega lá e se enquadra. Se enquadrou, fica. Não se enquadrou, cai fora, nem entra. E quando entra, sai logo. Vocês estão entendendo? E é comum, isso é do ser humano, eu compreendo e digo para vocês, pela minha convivência com deputados, com senadores, com governadores, prefeitos, vereadores, etc. e tal. Na política é assim, quem está fora critica. Mas se entrar, vai ser daquele jeito. Porque se você não se enquadrar no esquema, eles próprios, os que fazem parte da vida política, se encarregam de tirar você de tempo. Ou chega lá e se enquadra, ou pule fora, nem vá. Eu conheço, e vocês aí devem conhecer, muitos empresários. Eu conheço aqui em Campina, gente que tem um excelente trabalho nas suas empresas, dirigindo órgão e tal. Aí diz, rapaz, se eu fosse para ali eu mudava tudo. Muda não, major, porque uma andorinha só não faz verão. Você chega lá com aquela vontade de mudar, e quando você senta na cadeira de vereador, de deputado, de senador, aí você diz, rapaz, eu estou querendo fazer, mas não posso, porque ali ninguém faz nada só. Existem os lobbies, existem as lideranças, existe votação, maioria, minoria, entendeu? É outra história, é outro universo. Estando fora, você critica. Se inventar de entrar, você vai trabalhar do mesmo jeitinho, vai achar bom o negócio, vai dizer, Ave Maria, aqui é bom demais, eu quero é ficar aqui. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo.
Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 3341-3727. É só falar com Ari. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Hora certa. 19h11. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento
Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 7 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo em paz? Você sabe que o nosso querido Reginaldo Bastos se envolve com todos os assuntos. Sim. Com todos os temas. Ele é chamado aqui na televisão de clínico geral. Aí eu entrei hoje no estúdio e ele disse, está sabendo que Dom Jaime vai votar para escolher o novo Papa? E eu falei que Dom Jaime foi bispo aqui. Virou cardeal. Reginaldo, Dom Jaime trabalha em Natal. Aquele Dom Jaime é o arcebispo, é o homem da CNBB, né? Exatamente. O secretário-geral da CNBB. Ele está confundindo com Dom Jaime Vieira da Rocha. Dá pitaco em tudo, eu nunca vi um negócio desse. Quero fazer aqui uma saudação especial ao pessoal do Help Hospital, onde eu estive agora de manhã, com a doutora Joyce, com alunos do curso de medicina. Estava lá o Albino, as 2 Anas, o pessoal me recebeu, bateu um papo, trocou uma ideia. Muito bom. A equipe treinando a turma que mais tarde vai cuidar da nossa saúde. Com certeza. Muito bom. Um abraço para todo mundo por lá. E a CPI do INSS, sai ou não sai? A verdade verdadeira é que o governo está sangrando ainda com essa história. Porque Hugo Mota não quer instalar a CPI, Davi Alcolumbre não quer instalar a CPMI, que seria de atribuição do presidente do Senado, juntando senadores e deputados, e ainda mais ele viajou com Lula. Saiu do Brasil ontem às 10 horas da noite, deve estar chegando daqui a pouco lá em Moscou, capital russa, para participar das comemorações do feriado mais importante da Rússia, que será no próximo dia 9. Então ninguém quer falar nessa história de CPI nem de CPMI. O fato é que começaram a roubar em 2016, passou por Dilma, entrou em Temer, transitou por Bolsonaro. Aí, quando chegou o Lula no governo, agora no 3º mandato, por exemplo, o que levaram em 2022, que foi o último ano de Bolsonaro, triplicou em 2023 e triplicou em 2024. Olha a maldade que esse povo fez com os aposentados e pensionistas. É como se dissesse, chegamos aqui, estão roubando pouco, vamos roubar mais. Aí triplicaram, os números estão aí. A Polícia Federal que divulgou, não estou aqui inventando nada. E o senador cearense Eduardo Girão ontem fez uso da palavra para dizer que acha muito difícil realmente essa CPI ou CPMI sair porque não há interesse em se botar isso para frente. Vamos ver. Davi Alcolumbre não deveria, nesse momento, viajar novamente. Não é a primeira vez que ele viaja junto com Lula, junto com o presidente do Supremo. Agora está fazendo aí mais uma com integrantes do governo federal para a China e para a Rússia. Não poderia ir mais longe, né? E para esfriar, o objetivo, vamos combinar, o objetivo é jogar uma pá de cal nessas especulações, como se no passe de mágica a ausência dele fosse acalmar o Brasil. Não vai. O povo brasileiro quer respostas sobre essa fraude. Hugo Mota disse que tem 12 CPIs, 12 pedidos de CPIs, todas com assinaturas, e que esse seria o 13º e só podem funcionar 5 na casa. Os deputados estão se mobilizando para retirar as assinaturas dessas 12. Agora vai dar um trabalho danado, não vai? E o tempo vai passando e a ideia é que o pessoal vai esquecendo. O fato é que enquanto o governo não devolver a bufunfa o dinheirinho, ninguém vai esquecer dessa história. Outro que tem dado umas cacetadas no governo Lula é Ronaldo Caiado, governador de Goiás, até porque ele pretende ser candidato à presidência da República no ano que vem. Ele diz que o governo Lula é fraco e que o presidente é uma figura decorativa. Vamos acompanhar. É um governo omisso, é um governo que não tem um plano de governo, é um governo que não entende as demandas da população. E, em decorrência disso, você vê tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo avançarem em posições que você pode dizer, bom, mas estão fora da sua alçada. Tudo bem, mas na ausência do presidente no sistema presidencialista, exatamente é isso que acontece. Meu amigo, e pelo jeito, indo nessa pisada, quem sentar ali vai ser do mesmo jeito, qualquer que seja a pessoa, homem ou mulher. E como eu disse há pouco, o presidente Lula deixou Brasília ontem às 10 horas da noite, foi para Casablanca, cidade que fica no Marrocos, ali no norte africano, e já decolou com direção a Moscou. O fato é que as agências de notícias internacionais estão dizendo que o povo da Ucrânia começou a jogar foguete, míssil, para fazer pelo menos um susto, para assustar as delegações que estão chegando à Rússia. Porque Ucrânia e Rússia estão em guerra, a gente sabe. E é possível que alguns voos sejam desviados do itinerário com direção a Moscou.
falam até que já há alguns aeroportos fechados na Rússia e que voos que seriam para a capital Moscou estão sendo desviados para São Petersburgo e outras cidades. Diz que o pessoal que vai com o outro está com medo danado, porque alguém só estão jogando míssil por aí. Estão jogando bomba. Imagina você no avião e o pessoal dizer, ó, tem uns foguetes passando aqui do lado. Queria estar lá. Não. Deve dar um medo danado, não é? E em cima disso a gente tem a agenda oficial de Lula. É mais a viagem mesmo aí, tem chegada à Casa Blanca, foi por volta das... Isso tudo já passou, né? Porque Sim. Tem 6 horas na frente. Partiu para Moscou, chegada a Moscou prevista para 19h30, 6 horas a mais. Então, 1h30 da tarde aqui é a hora da previsão de pouso em Moscou. Daqui a pouco, se o voo for para lá, porque tem os foguetes de Volodymyr Zelensky cruzando o céu para lá e para cá. Não é fácil, não. E a história de um maior número de deputados já foi aprovado ontem na Câmara. O relator, como nós dissemos ontem, foi o conterrâneo aqui de Campina Grande, deputado Damião Feliciano. E disseram que ele vai indicar mais 16 ou 17, botou logo 18. 18 a mais, isso já foi aprovado. Aqui na Paraíba, dos deputados paraibanos, só o Cabo Gilberto votou contra, e ele disse que é contra isso aí de todo jeito, porque não resolve o problema, cria mais problema. O Congresso quer resolver um problema criando outro problema, disse o Cabo Gilberto sobre o aumento do número de deputados. Eu coloquei lá no camisa 10, olha aqui. Mais deputados no Brasil. Câmara aprova o projeto que aumenta o número de parlamentares. Você tem 513, bota mais 18 aí, vai para 532, mais despesa, mais dinheiro. E isso aí, em tese, como diz aquela nossa amiga, é bom para a Paraíba. Que a Paraíba perderia 2, não vai perder nada. O Rio de Janeiro perderia 4. Agora, o Pará, por exemplo, que ganha 4, e Santa Catarina, que ganham 4, isso aí estavam reclamando. Então, para nós aqui, de todo não é ruim, não. Agora, no geral, você olhar com outro olhar, a coisa pesa. A secretária Poliana Uerton, que você sabe, já foi Poliana Feitosa, já foi Poliana Dutra, mas o nome dela agora é Uerton. Ela deu entrevistas na capital paraibana dizendo que o PSB, o partido dela, do governador João Azevedo, tem que ser protagonista na eleição do ano que vem. E até está antevendo aí uma aproximação de 2 figuras da política paraibana. Vamos ver aqui o que foi que ela falou. Poliana Uerton defende protagonismo do PSB em 2026 e abre portas para o retorno de veneziano Vital do Rego à base de João Azevedo. Dizem que é uma articulação que nos bastidores passou pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, pelo presidente Lula. Lula tem interesse nessa reaproximação do senador veneziano com o governador João Azevedo, porque Lula torce, quer e acha até que vai pedir voto para senador para os dois. Quer fazer essa dobradinha aí no mesmo grupamento político. E aí, quais serão as justificativas, né? Você vê que o pessoal do governo nunca bateu em veneziano por ele ter saído. Veneziano é que deu umas tacadinhas, mas também deixou de dar essas tacadinhas. E os aliados dele, que desceram além, João Azevedo e Montempo, já puxaram o freio de mão também. Isso não houve mais nenhuma crítica, né? João Azevedo já passou a ser bonito, a cabeleira está legal de novo e tal. Coisas da política, Anchieta. Vamos à Boca Maldita? Vamos embora. Boca Maldita vem de Brasília. O duelo verbal entre o ex-ministro Carlos Lupe, que deixou a Previdência Social, por tudo que você sabe. Só um lembrete aqui, porque um telespectador me perguntou se no governo Bolsonaro tinha Ministério da Previdência. Tinha não. A Previdência Social fazia parte de uma secretaria ligada ao Ministério da Fazenda do Paulo Guedes. Lula foi que recriou. Então teve um diálogo, de certa forma, áspero entre o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, de quem Reginaldo é fã, e o ainda ministro, na ocasião, Carlos Lupe. É a nossa Boca Maldita de hoje, vamos acompanhar. Deputado, cada um age como quer e como deve. Alguns se escondem debaixo do tapete quando vê alguma acusação. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, não. Da Bíblia, o senhor quer fazer o que aqui? O senhor quer ameaçar parlamentar? É assim que o senhor trata a democracia? Mais respeito, deputado, mais respeito. Não, eu tenho direito a treva, é assim que o senhor trata a democracia? Por gentileza, eu acho que aqui nós merecemos aqui, inclusive a dona Eximar que está aqui ao lado,
todo o respeito que não foi dado. É santa. Você já falou isso na igreja. Para uns a interpretação é a seguinte: a minha ira, se ele quiser assim, ele pega lá fora. Mais ou menos isso. Vai a nossa boca maldita de hoje, Cheta. Eita, meu amigo, essa coisa desse conversa é o Brasil. Tá bom, Paulo, até amanhã. Até amanhã. E vamos a Brasília, outras informações da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentar a você, nosso Paulo Roberto, toda a equipe e de forma especial o nosso telespectador. Quarta-feira estamos de volta aqui, Ministério das Comunicações, onde acontece neste momento a solenidade de posse do novo ministro das Comunicações. Pernambucano, radicado há muitos anos no estado da Paraíba, Frederico de Siqueira Filho assume a partir de hoje a pasta das comunicações aqui no Planalto Central. A solenidade foi no próprio auditório do Ministério das Comunicações, com a presença de diversas autoridades do governo federal, de governos estaduais, do Congresso Nacional e também do mundo empresarial no país. O novo ministro assume a pasta em cima de desafios importantes, como a chegada do novo modelo de sinal de TV aberta no país, além da expansão das emissoras hoje em todo o território nacional, seja na linha das emissoras de rádios comunitárias, rádios convencionais e também a gestão de todo o sistema de telecomunicações via telefonia em todo o território nacional. O Ministério das Comunicações tem um papel central no desenvolvimento do país e o poder de transformar vidas. E é com essa certeza e senso de responsabilidade que assumo com muita honra a missão que o presidente Lula me confiou. Chego com o espírito que tem guiado em cada etapa da minha trajetória profissional, seriedade e compromisso com o interesse público, resiliência e determinação para entregar as oportunidades e ferramentas que ainda faltam para muitos brasileiros e brasileiras. Assumo essa função de ministro das Comunicações do Brasil para dar continuidade às políticas públicas em desenvolvimento, criar novas soluções para o setor e garantir os resultados concretos que estão esperados pela população brasileira, principalmente na inclusão digital para aqueles que mais precisam do apoio do poder público. É isso que orienta o trabalho da equipe que agora passo a liderar. Um time que tem enfrentado desafios como de levar conectividade para a população, de garantir acesso à internet onde o setor privado ainda não chega, de modernizar a radiodifusão, de acelerar a implantação do 5G e de colocar a TV 3.0 no ar. Como informação política, dizer que a PEC que trata do fim da reeleição para cargos executivos será apreciada hoje no Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Em Dia da Rede Ita. Napoleão de Castro, como sempre, conclui a nossa coluna, complementa as informações do Planalto Central. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. O professor Walter Carneiro tinha me feito uma pergunta aqui sobre a linha sucessória do poder no Brasil e outras pessoas perguntaram a mesma coisa porque tem gente que tem dúvida. E a nossa missão aqui é, dentro do possível, esclarecer. Então, a Constituição brasileira, minha gente, no artigo 80, ela diz que o vice-presidente é o primeiro na linha sucessória, claro. Hoje quem é o vice-presidente? Geraldo Alckmin. Lula viajou para fora do Brasil, Alckmin é o presidente em exercício. Digamos que Alckmin adoecesse ou precisasse fazer uma viagem internacional amanhã. Quem assumiria? O presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, o paraibano Hugo Mota, é o terceiro na linha sucessória. Não podendo o presidente da Câmara, por algum motivo, quem assume? O presidente do Senado. Também está fora do Brasil. Aí, como é que fica? O presidente do Supremo. O ministro que estiver presidindo o Supremo Tribunal Federal é quem vai. Então, os 5 na linha sucessória são esses aí. Aqui na Paraíba a gente já viu isso em outras eleições, em outras situações. O governador vai disputar, a pessoa viajar, tá, o vice não quer assumir, porque se assumir não pode se candidatar, o presidente da Assembleia também.
Aí quem assume? O presidente do Tribunal de Justiça, entenderam? Vago o poder não vai ficar, vai ter sempre alguém para assumir. Minha gente, o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-governador paraibano, que é pré-candidato a deputado federal na eleição de ano que vem pelo Partido dos Trabalhadores, reagiu hoje nas redes sociais à reaparição de uma fake news envolvendo o nome dele. O pessoal tem botado na internet que Ricardo Coutinho é um dos novos bilionários do Brasil. Botaram lá no tal do TikTok que Ricardo Coutinho é o 5º bilionário brasileiro e que tem uma empresa construtora, uma empresa de engenharia que trabalha para o governo Lula, no Minha Casa Minha Vida e tal. Aí Ricardo disse que o povo não pode ouvir falar que ele é candidato, que começa a tentar desestabilizá-lo e descredibilizá-lo. Eles sabem que não podem mais levantar aquela fake news de que eu seria inelegível, disse Ricardo, que o voto seria anulado. E tentam fazer com que essas fake news tomem conta do imaginário popular, disse Ricardo Coutinho. O ex-governador também disse que o episódio reforça o seu compromisso com o combate à desinformação. Reforça em mim o compromisso de, sendo eleito deputado federal, fazer um combate intransigente às fake news e me perfilar ao lado daqueles que apoiam a regulação social da internet, disse o ex-governador. Ricardo lembrou ainda que os próprios autores da mentira já haviam se retratado após a primeira circulação desse conteúdo lá no ano de 2023. Foi mais ou menos por aí. A empresa mencionada no vídeo, como sendo presidida por Ricardo Coutinho, é uma empresa que tem sede em Minas Gerais e que não tem nenhuma relação com o ex-governador paraibano. São 19 horas com mais 29 minutos na Paraíba, pontualmente 7h29 agora. Muitas mensagens de ouvintes, tem uma que diz assim: quanto custou aquele avião do presidente americano Donald Trump? Olha, o avião de Donald Trump faz tempo que ele possui aquele avião, e ele não comprou zero não, ele comprou usado. O avião pertencente ao presidente americano não é o avião do governo americano, no qual ele voa, que é um Jumbo 747 reformado, não. O avião dele, pessoal, que tem pintado o nome dele na fuselagem, é um Boeing 757-200. O preço daquela aeronave hoje no mercado é 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Isso significa 600 milhões de reais. Mais de R$500 bilhão o aviãozinho dele, o brinquedinho. Que ele comprou usado e reformou, deixou zero. Olha, Donald Trump, vocês sabem que eu gosto de ler sobre as pessoas, sobre os assuntos, sobre os episódios, sobre as situações, para poder conversar aqui com os meus amigos ouvintes e minhas amigas ouvintes. Donald Trump tornou-se milionário negociando. Ele é um exímio negociador. Enriqueceu trabalhando. Ninguém nunca denunciou nada de roubo dele, não. É negócio mesmo. Aprendeu com o pai e depois resolveu entrar na política, mas ele é um negociante, negócios imobiliários, entendeu? Torres, prédios e tal, é multimilionário. Daí porque, quando eu digo aqui a vocês, eu pelo menos tenho o sentimento de que Donald Trump age como aqueles vendedores de rede aqui da Paraíba que a gente conhece. Você encontra o vendedor de rede, bota a rede nos ombros, já viram, né? Aí você gosta de uma rede, pega, quanto é essa rede? R$350. Deixa que o preço da rede é 70. Ele pede 350 para você botar 200. Porque quando alguém diz que o preço de um produto é R$350,
Você se assusta, mas você diz, peraí, negócio que é 350, eu vou botar 300, eu vou botar 250, você fica até acanhado de botar um preço menor. Mas se alguém botar 70, ele entrega a rede. Donald Trump é do mesmo jeito. Quando ele chega e diz que vai cobrar da China uma sobretaxa, uma tarifa de 150%, na realidade ele quer cobrar 20 ou 30%. Aí bota 150, o mundo inteiro propaga, os chineses ficam bravos, canadenses, australianos, mexicanos. Aí, Ave Maria, o homem quer cobrar 150 de tarifa, vamos negociar. Aí o cara chega, senta lá, então, na realidade ele quer 20 ou 30. Só que ele disse, se ele dissesse que queria 20 ou 30, o cara ia dizer, não vou pagar nada, eu quero pagar 2 ou 3 ou 5. Entenderam? Então, o cara sabe negociar, é esperto. Os que não entendem isso, ou não entenderam, ou não alcançaram ainda, e a imprensa, especialmente a imprensa brasileira, está cheia disso, aí o que é que ficam dizendo? Olha, Trump voltou atrás, Trump disse que a tarifa ia ser 150, a China chegou e disse, só pago 20, só pago 30, era o que ele queria. Captaram a mensagem? Então, não menosprezem um sujeito que é multimilionário e que tem um aviãozinho que custa 100 milhões de dólares, somente. Aquele negócio de ser presidente americano para ele é como Ney Suassuna, aqui no Brasil, quando inventou de ser senador, ministro. Era só o status. Ney não precisava, nem nunca precisou de um centavo de governo, de nada. Ney ganha dinheiro alugando navio, entendeu? Fazendo cabotagem, navio petroleiro para lá e para cá, coisas internacionais, muito dinheiro. Aí o cara dizia, Ney Suassuna, senador, Ave Maria, não sei. Ney pegava o dinheiro todinho que ele recebia como senador e pagava para que a imprensa divulgasse as ações parlamentares dele. Sabia disso? Não queria um centavo, nem precisava. Quanto é que você quer para me divulgar aí por mês? 5 mil reais, tome, divulgue. Aí o outro 3, o outro 10, o outro 10, entendeu? Desse jeito. Então Donald Trump é presidente só para dizer assim, eu estou no poder, eu sou o homem mais poderoso do mundo. E acabou a história. Não precisa de salário de presidente americano, coisa nenhuma. Tem gente brincando aqui. Paulo Roberto, o padre Kelmon está em Roma para ajudar a escolher o Papa. Meu amigo, se padre Kelmon chegar em Roma, eu acho que nem na Praça dos Três Poderes de São Pedro os caras vão deixar ele entrar. Nem na Praça de São Pedro, quanto mais na Capela Sistina. Às 19h35. Tem mais uma. A SAF do Botafogo do Rio de Janeiro vai quebrar, vai fechar. Olha, não é bem a SAF, é a empresa do cara que comanda aquela SAF, lá no Reino Unido, está trincada. Daí porque quando eu digo a vocês, olha, o Botafogo de João Pessoa agora é SAF, aí o povo acha que é uma coisa do outro mundo. Não, a SAF pode dar muito certo e a SAF pode ser um golpe, depende de quem esteja por trás dela. Existem SAFs e SAFs. O que é SAF? É Sociedade Anônima de Futebol. Tem SAF que tem gente bem intencionada, que quer ganhar dinheiro, obviamente, mas também investe muito no clube, dá resultado, dá títulos e tal. E tem gente que vem só para dar o golpe. Aí você tem que torcer para que a sua seja uma dessas que trabalha. Aqui o Zé Carlos perguntando, o presidente da Venezuela foi para a Rússia? Foi, Luciano Guedes, foi, Manuel Messias Lopes. Já foi recebido pelo presidente Vladimir Putin. Aí ele complementou aqui a pergunta assim, nenhum míssil da Ucrânia bateu no avião dele, bateu nada, o povo sabe onde é que atira. A pontaria dos ucranianos é uma pontaria boa. Aliás, alguns voos que iam para Moscou, alguns aviões com autoridades de vários países foram desviados para São Petersburgo, para outras cidades russas, por conta dos bombardeios da Ucrânia. A Ucrânia está decolando, botando drone para voar, carregado de míssil, de bomba, de foguete.
Imagina, hein, o medo de quem foi para a Rússia, sabendo que o país está em guerra com a Ucrânia. Eita, você lá em cima e o piloto anunciar: senhoras e senhores passageiros, nós estamos correndo o risco de ser atingidos por um míssil da Ucrânia. Imagina só, o aço que o sujeito fica torando lá em cima, hein? Mestre Paulo, diz aqui o Afonso, um botijãozinho de gás aqui no Zepa agora vai ser 120. O que é que tu acha? Você faz como Germán Cano faz quando marca um gol pelo Fluminense. Pronto, aí resolve. Paulo, eu canto na noite de Campina Grande, cobro meu cachê ao dono do barzinho e pronto. Ele me pagando, eu fico satisfeito. É porque tem uma lei estadual agora, aqui na Paraíba, que ela diz que tudo o que for arrecadado com o couvert artístico deve ficar com o artista ou com os artistas. Eu não sei se isso vai dar certo ou não. Eu vou explicar por quê a vocês. Olha, suponha que você bote uma casa de show. Botou uma casa de show, botou. Aí você contrata, deixa eu ver aqui, vai o artista, Amado Batista. Você contrata Amado Batista para fazer um show na sua casa de show. Vai pagar 500 mil reais, por exemplo, Amado Batista. Ele quer receber os 500 mil dele, não quer? Quer, porque ele acertou. Aí você começa a vender ingressos, camarote, mesa e tal. Apurou 800 mil. O seu lucro é o quê? O que passou dos 500. Apurei 800, vou pagar os 500 do cachê do homem, os 300 aqui ficam para mim. Tá errado isso? Não. Não, porque você é um negociante. Você vende a bebida, você vende o tira-gosto na sua casa de show, mas você vendeu também a apresentação do artista. Ganhou seu dinheiro. Amado recebeu os 500 dele, foi embora feliz, tranquilo, e você ganhou 300 aqui. Só nos ingressos, fora o que você vendeu na bebida, no tira-gosto, na comida, refeição, etc. e tal. Então, como é que um rapaz ou uma moça que toca violão ou toca teclado, vai de noite para um barzinho, para um restaurante, vai tocar, aí ele diz assim: eu vou tocar por 500 reais, 500. Aí o cara cobra, o dono do bar, vamos dizer que ele cobra 10 reais por couvert artístico de cada pessoa, ou 15. Aí naquela noite deu casa cheia. Quando você somou tudo que cobrou de couvert artístico, deu 1.200 reais. Mas você acertou com o cantor por 500. Pegou os 500 dele, pagou, ele sai feliz. Sai ou não sai? Sai. E o resto é seu, porque a casa é sua. Você tem ali despesa, energia, garçom, não sei o que, geladeira e tal. Pela lei, tudo o que for arrecadado com o couvert artístico tem que ser do cantor, da cantora, da banda, do conjunto. Eu não sei se isso vai dar certo, porque como é que o cantor vai estar cantando e contando as pessoas que entraram? Como é que o controle disso? Quem é que vai controlar? O cantor vai levar alguém com ele. Olha, eu vou ficar cantando ali e você vai ficar contando quantas pessoas tem nas mesas e tal. Entendeu? Um negócio bem esquisito, que na prática não sei se vai dar certo ou não. Mas o que o amigo mandou aqui foi assim: Paulo, eu cobro o meu cachê e pronto. Não quero saber quanto é que o dono da casa vai apurar. São 7h41 agora. O cara cantando, preocupado em contar quantas pessoas tem aí. Vai errar a letra da música, vai errar a música. É o tipo de coisa que não sei se vai dar certo, não. Tem sempre alguém aqui ligado no futebol. Diga aí no final do programa quais são os jogos de hoje. Homem, você quer saber de jogo? Libertadores da América. O Bahia vai empatando com o Nacional do Uruguai. O jogo começou às 7 horas lá em Salvador. Final do primeiro tempo, o placar está 0-0. Tem um jogo lá do Deportivo Táchira contra a LDU.
Liga Deportiva Universitária de Quito vai vencendo por 2-0. E às 9 da noite tem União de Chile contra Estudiantes de La Plata. O Flamengo joga com Central Córdoba, para quem perdeu no Maracanã. O Cerro Porteño do Paraguai recebe o Palmeiras. Jogos das 9 da noite, viu? 9h30. Flamengo, Central Córdoba, Palmeiras e Cerro Porteño. Esses dois jogos são fora do Brasil. E o Sporting Cristal de Lima, Peru, joga contra o Bolívar. Isso aqui é Libertadores da América. A Sul-Americana também tem jogos em andamento. Cerro Largo já vai perdendo por 2-0 para a União Católica do Equador. O Vasco vai empatando com o Puerto Cabello, 1-1 é o placar de momento. União Santa Fé e Palestino, 0-0. O Atlético Grau vai receber o Grêmio de Porto Alegre às 9h30 da noite. Tem ainda o jogo do Cruzeiro fora de casa contra o Muscuna. E o Once Caldas vai receber o União Espanhola. Jogos de hoje. Muito bem. Passei pelo futebol rapidamente para não transformar o nosso programa numa resenha esportiva. Já tem demais por aí. Meu amigo, teve uma discussão hoje no Supremo Tribunal Federal entre os ministros Flávio Dino e André Mendonça. Flávio Dino, todo mundo os conhece. André Mendonça é aquele que Bolsonaro nomeou, escolheu, o terrivelmente evangélico. Os dois protagonizaram um debate acalorado hoje durante a sessão do STF. O embate ocorreu na análise de uma ação que questiona o aumento de pena para crimes contra a honra quando cometidos contra funcionários públicos em razão de suas funções. O que é que a lei estabelece? A lei estabelece que essa situação pode agravar a punição em 1/3 da pena. Os crimes contra a honra, como você deve saber, são calúnia, injúria e difamação. Flávio Dino abriu a divergência e votou pela constitucionalidade do aumento da pena para crimes contra a honra cometido contra funcionários públicos em razão do cargo que ocupam, mas estando configurada a injúria. Aí André Mendonça acompanhou o voto do relator, ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, para que só o crime de calúnia, que é configurada pela imputação falsa de um crime a alguém, tenha aumento de pena. Segundo André Mendonça, chamar a qualquer servidor de louco, irresponsável, incompetente, não é algo específico para impor uma pena superior por ser servidor público contra ministros da corte em meio ao debate sobre liberdade de expressão e honra de agentes públicos. Aí o ministro Cristiano Zanin diz que não é a crítica, desde que ela não vire ofensa criminal. É o momento que a crítica fica caracterizada como crime contra a honra. O ministro Barroso diz que quando você diz que alguém é ladrão, está implícito que é crime. Na sequência, André Mendonça rebateu e disse: ladrão é uma opinião, não é um fato específico. Dino respondeu: para mim, nobre colega, é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Essa tese da moral flexível que inventaram desmoraliza o Estado. Por favor, não admito. É uma ofensa gravíssima e não uma crítica. Aí André Mendonça disse: se o cidadão não puder chamar um político de ladrão, nós estamos ferrados. Aí Flávio Dino disse: e ministro do Supremo pode ser chamado de ladrão? Aí Mendonça disse: eu não sou distinto dos demais, pode me chamar, desde que eu tenha roubado. Aí Dino disse: ah tá, se um advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, ficaria curioso sobre a reação de Vossa Excelência. Aí André Mendonça disse: vai responder por desacato, por crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Após o embate, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo aumento da pena e, segundo ele, isso representa a proteção das instituições. O quiprocó foi grande, a televisão deve mostrar,
e você naturalmente vai ver isso nas próximas horas, também nas redes sociais. São 7h47 agora. Acho que por hoje tá bom, não tá não, professora Geovita? Professora Geovita Maranhão amanhã vai viajar para Desterro, vai passar o Dia das Mães por lá, lembrando da mãezinha dela que, se estivesse viva, faria 100 anos no dia de hoje, mas infelizmente nos deixou. Vai receber todas as homenagens e a família também vai mandar celebrar uma missa lá na cidade de Desterro. Então, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora de pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está com as bênçãos aí, todo mundo abençoado. E eu quero lembrar que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 7 de maio de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 127 do ano. Como o ano tem 365 dias, ao final deste dia, logo mais à meia-noite, estarão 238 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através da troca de ideias, da interação, do bate-papo, das reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco
seriedade. É Paulo Roberto no seu dia a dia. Paulo Roberto no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.